Olá e seja muito bem-vindo. Não é segredo para ninguém que o país vive uma inversão de valores, e alguns sinais preocupantes de autoritarismo têm chamado a atenção de alguns senadores, como Eduardo Girão e Sérgio Moro. Os senadores se pronunciaram sobre o pedido do Ministério Público Federal solicitando a cassação das concessões da Jovem Pan. Eles também falaram sobre a realização do Foro de São Paulo em Brasília. Veja. Olha a que ponto a inversão de valores nós chegamos no Brasil. É isso que a gente está vendo com o Deltan Dallagnol, por exemplo, que ganhou por 6-0 lá no tribunal, por unanimidade, lá no Tribunal do Paraná, chega aqui no TSE, no meu modo de entender, respeito quem pensa diferente, um tribunal classicamente político, e ele perde por unanimidade. Como é que se vai entender isso? Existe lógica. Na suposição da suposição da suposição do que iria acontecer com o Deltan num processo administrativo interno. É loucura. Isso é golpe nos paranaenses, que foram lá e sufragaram o voto no Deltan Dallagnol, 344, mais do que isso. Um dos parlamentares mais votados da história é tirado na marra por essa turma, que hoje manda e desmanda no país, e fica por isso mesmo, porque essa casa se acovarda. Essa casa é responsável por esse caos institucional que acontece no Brasil, senador Estives. Eu realmente acredito que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Já subi diversas vezes nessa tribuna, já cobrei o presidente dessa casa, já dei inúmeras entrevistas e estou fazendo o meu papel e sei que o bem, a verdade e a justiça vão prevalecer mais cedo ou mais tarde. Mas a gente precisa cobrar. E a sociedade, de forma ordeira, pacífica, sempre respeitosa, nada justifica a violência, precisa cobrar dos seus representantes um posicionamento sobre o que está acontecendo no Brasil. É Jovem Pan, aí com ameaça de fechar. Desde pequeno que eu assisto, que eu ouço a Jovem Pan. Por quê? Porque ela dá voz à crítica, à oposição desse regime que a gente vive, que não é mais democrático, para mim é uma pseudo-democracia caminhando vigorosamente para uma ditadura. Veio o jornalista Pavinato, está aí, a AGU é uma Gestapo do governo Lula, é isso? Indo atrás da crítica que ele fez ao ministro da Justiça. É esse o Brasil que a gente está vivendo. Não é à toa que o Foro de São Paulo vai acontecer amanhã aqui em Brasília, não. No coração do Brasil. Não é à toa que no mês passado, aliás, esse mês, o ditador sanguinário, covarde, Nicolás Maduro, foi recebido aqui com honras de Estado, pelo presidente Lula. E a gente não podia fazer elo do presidente Lula com Maduro. Agora, na eleição passada, foi proibido pelo Tribunal Político do TSE. Tudo isso que está acontecendo é algo vergonhoso, vergonhoso na nossa nação. Não podia ligar Lula a aborto. Primeira coisa que o governo dele fez foi retirar o Brasil de um acordo internacional, ou seja, ele é pró-aborto. Retirou do organismo pró-vida com mais de 50 países. O Daniel Ortega, que a gente também não podia ligar, está aí as declarações, as omissões, o mundo todo falando, o Brasil se cala em muitos momentos. O senador Sérgio Moro está pedindo uma parte, eu concedo. Breve à parte, senador. Eu quero aqui comungar minha preocupação quanto a alguns sinais autoritários. O Brasil tem uma democracia vibrante, tem instituições sólidas, mas nós estamos vendo alguns sinais preocupantes. Um deles,
bem colocado por Vossa Excelência, essa ação proposta contra a Jovem Pan, pedindo a cassação da outorga. Isso não acontece no Brasil, acho que não aconteceu nem na ditadura. E por mais que, eventualmente, pessoas possam discordar do conteúdo da programação da emissora, isso faz parte de uma democracia. Assim como outros discordam do conteúdo de matérias jornalísticas que são publicadas a todo momento na televisão, na rádio, em jornais. Então, propor uma ação civil pública para cancelar a outorga da radiodifusão, eu tenho um grande respeito ao Ministério Público Federal e alguns procuradores, mas, ao meu ver, esse movimento foi extremamente ruim, negativo, um sinal autoritário, uma violação da liberdade de imprensa, um risco de censura. E não acredito que essa ação prospere, mas o próprio fato da ação ser proposta já gera um efeito intimidador da liberdade de imprensa no país. O melhor movimento seria que esses procuradores pudessem retirar essa ação, para reconhecer o equívoco desse movimento, dessa ação, pelo prejuízo causado, a própria possibilidade da cancelamento da outorga já gera prejuízo à liberdade de imprensa. E do outro lado, também acompanho sua posição, senador, é lamentável que tenhamos aqui o Foro de São Paulo, em Brasília. Eu tive o desprazer de ler o documento base preparado para essa reunião do Foro de São Paulo e, sinceramente, eu achei que eu tinha entrado uma DeLorean e voltado à década de 60, da época da Guerra Fria, anti-americanismo, loas a ditadores como Ortega, Maduro e o ditador de Cuba, e aquela lógica econômica de país fechado, sem abertura da economia, planificação, enfim. Existe, sim, uma esquerda que muitas vezes se auto-intitula progressista. Cabe indagar, cadê a esquerda progressista? Para repudiar esses movimentos arcaicos. Não cabe mais, seja a esquerda ou seja a direita, louvar ditadores, louvar regimes autoritários. E se nós não somos polícia do mundo, e o Brasil não tem esse papel de ficar questionando os regimes adotados nos mais diversos países no estrangeiro, em relação à América Latina é diferente, porque são nossos irmãos. Se não são na língua, comungam aquele mesmo sonho que fez a América, de fazer um novo mundo, de escapar, naquela época, das tiranias que se via na Europa, principalmente continental, mas também na anglo-saxã, das guerras religiosas, dos regimes absolutistas. E todos vieram para cá com um sonho de que aqui poderia ser diferente. E quando a gente vê vizinhos nossos, como a Venezuela, como a Nicarágua, um pouco mais distante, e Cuba, que seguiam esse mesmo sonho no passado, sendo literalmente destruídos, com pessoas sendo torturadas, perseguidas, até por motivos religiosos, como acontece lá na Nicarágua, com o líder da oposição sendo um bispo preso por Daniel Ortega. E, de repente, nós vemos aqui em Brasília um Foro de São Paulo, no qual tudo isso é apagado em prol de um infantil anti-americanismo, que não faz mais nenhum sentido, senão um culto a um passado que ninguém quer de volta. Enquanto o Ministério Público Federal pede a cassação da Jovem Pan, alegando defender a democracia, o Foro de São Paulo, que reúne todos os ditadores da América Latina e Caribe, será realizado em Brasília, promovida pelo governo federal.